Bom, então, como de costume, vamos fazer uma oração, né? Primeiro, agradecendo aí ao nosso dia, né? Que desde os primeiros instantes do dia, Deus, Jesus, nossos mentores, os bons espíritos, né? Estão presentes em nossas vidas, preparando o nosso dia, nos ajudando, nos guiando, nos orientando, agradecendo por hoje, por tudo que tivemos de bom, desde o nosso lar, a nossa cama que nos aconchegou durante a noite passada, o nosso café da manhã, nossas refeições, nosso trabalho, nossos estudos, enfim, tudo de bom que Deus nos provê nesse plano material que nos encontramos, para podermos aprender e evoluir. E que agora, este momento de estudo, seja mais um momento onde possamos aprender mais um pouco sobre o nosso Divino Mestre. Amém. Eu irei procurar Bom, gente, vamos começar então. Eu peço desculpa pelas pessoas que não estão escutando, mas
que eu pude fazer aqui, eu fiz para melhorar o som. Tá ok? Espero que agora possamos começar aí. Então hoje, retomando nossos estudos, né? Do tomo 1, nós estamos no módulo 3, né? Estamos falando sobre Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre provas da existência de Deus. Eu até queria falar, se vocês quisessem interagir junto aí no chat, é interessante, porque o tema hoje cabe bastante discussão. Então, seria fácil provar a existência de Deus? Porque algumas pessoas será que têm dúvida da existência? Para outros é bem claro, né? Essa existência desse, vamos dizer, esse ser maior, né? Que nos criou o universo, né? Então, temos que deixar o nosso sentimento mais profundo, a nossa sensibilidade, como algumas pessoas dizem, né, o nosso sexto sentido bater mais alto para realmente acreditar na existência desse ser que se chama Deus e nos criou. Então, o objetivo geral de hoje, né, seria analisar as provas da existência de Deus, né? Mas o que seriam essas provas que o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, as obras de Kardec vêm nos elucidar mais sobre esse Deus, né? Assim como está escrito aqui, né? Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. A prova da existência de Deus, como diz os espíritos superiores, pode ser encontrada em um axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, principalmente nós que acreditamos no Espiritismo, na reencarnação, nós sabemos que todo efeito tem uma causa. E sendo no próprio Livro dos Espíritos, né, onde explica a primeira pergunta, né, que pergunta assim, né, o que é Deus, né, onde fala causa inteligente, razão primária de todas as coisas. Então, se nós analisamos agora essa não é efeito sem causa, né, e nós procurarmos a causa de tudo, né, podemos aí contribuir, né, que pelos seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo quando ela se encontra e se conserve oculta, se fazendo os ares. Por exemplo, se um pássaro é atingido por um tiro, o que a gente deduz, né? A gente deduz que algum atirador o acertou, né? Mas que esse pássaro não viu, ninguém viu. Então quer dizer o quê? Que nem sempre se faz necessário, né, que nós vejamos uma coisa para saber que ela existe. Portanto, se o pássaro tomou um tiro e caiu, é lógico que um atirador acertou ele. Então a gente tem que observar os efeitos, né? É que a gente vai acabar chegando ao conhecimento das causas. Mesmo porque vale ressaltar que, segundo até já explicado pelos próprios espíritos, né,
nós ainda não temos conhecimento e nem, como posso colocar, nenhuma sensibilidade o suficiente para ainda definir e entender Deus. Então temos que ter ciência que o que nós sabemos de Deus ainda é muito pobre, né? O nosso vocabulário, o nosso entendimento para realmente entender Deus. Então, sendo isso, né? Vamos aqui de novo, né? Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Isso aí está na obra de Kardec também, na Gênesis, no capítulo 2. Para quem ainda não leu a Gênesis, esse capítulo 2 é onde mostra uma boa definição de Deus, o que é Deus, todas as coisas. Então, quem tem a Gênesis em casa, é interessante dar uma lida nesse capítulo 2, depois em todos os itens, onde fala bastante sobre Deus. Então, vamos lá. Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Então, o que seria? Que outro princípio igualmente elementar, né, e que não dá um verdadeiro passo ao axioma, é que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Vamos lá, se nós perguntássemos, por exemplo, qual o construtor de certo mecanismo engenhoso? A gente pode até colocar o carro. O que pensaríamos de quem respondesse que ele fez a si mesmo? Então, quando a gente contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, podemos dizer que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia conceber tal engenharia, uma engenhoca, né? Então a gente pode reconhecer, né, que ela é obra de um homem inteligente, porém é um homem. Porque a gente pode verificar que, por exemplo, na construção de um carro não tem nenhuma inteligência, como podemos por dizer, que seja acima da capacidade humana. Mas a gente não pode duvidar que essa ideia também saiu de um cérebro inteligente, né? Que às vezes uma pessoa que não tem muito estudo, muita inteligência e nem gosta muito de trabalho, né, poderia conceber, né? E nem que aquele carro, por exemplo, apareceu ali por obra do acaso, né? Então, a gente já sabe que nenhum homem pode produzir, né, o que a natureza produz, né? Porque a causa primária disso tudo, por exemplo, os homens gostam até de brincar de Deus, né? Gostam de mexer com a engenharia genética, de mexer com as plantas, tudo. Mas nenhum homem, por exemplo, ainda conseguiu criar uma árvore, uma espécie de árvore do nada. Ele sempre usa recursos que já existem. Ele vai procurar lá que aquela árvore tem um gene, daquele gene ele manipula e consegue criar outra. Mas o homem ainda não consegue criar nenhuma espécie do nada. Então a gente tem que o quê? Que tudo o que existe hoje aqui vem de uma inteligência superior à nossa hoje, né? Então qualquer prodígio que a inteligência humana hoje tem operado, ela tem uma causa. E sendo assim, né, ela continua tendo a causa primária para aquilo lá conseguir se operar, né, se fazer. Então a gente volta a afirmar, né, que
que existe aquela causa primária, aquela inteligência primária em cima de tudo. Então, se a gente lançar um olhar aí em torno de nós e as obras da natureza, podemos notar que a providência, a sabedoria e a harmonia presidem essas obras, né? E temos que reconhecer nessas obras e observar que não existe nenhuma razão, né, que ultrapasse os limites. Então, o que são esses limites? Esses limites são aqueles que fogem ao nosso conhecimento da inteligência humana. Então, se nós não podemos produzir isso daí, então cremos que realmente existe esse ser maior. E a gente vê a harmonia que existe no mecanismo do universo, né? Acaba patenteando certas combinações e desígnios determinados. E é por isso que a gente vê que realmente existe um poder inteligente em cima de todo o universo. Então, se a gente atribuir essa formação primária, né, ao acaso, né, seria uma insensatez, né? Pois, como podemos dizer, né, o acaso é cego e não pode produzir nenhum efeito que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso, né? Então, como eu deixei por último até esse slide aqui, né? Porque desde quando o homem acredita em Deus, né? Então, vem aqui, a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, vamos dizer, dos espíritos superiores, né? Como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Se nós formos ver, desde aquelas inscrições rupestres, né, que existem, aquelas inscrições nas pedras, né, ditos pela história, né, pela geologia dos homens das cavernas, né, desde aquela época, né, nós já vemos que existe a crença, né, naquele ser que para nós hoje discriminados como primitivos, né, praticamente desprovidos de inteligência, eram muito rudes. Eles já acreditavam na existência de um Deus, né? E se nós avaliarmos a história, né, ela vem desde as inscrições rupestres no Antigo Egito, né? Existem várias pedras, né, entalhadas, pinturas, onde mostram, né, a crença nesse ser superior, né? Então, da onde que eles tiraram isso? Isso daí já vem dentro de nós, uma vez nós, sendo espíritos encarnados aqui na Terra, passando por uma vida terrena, o nosso espírito, no seu mais puro sentimento, no seu mais puro amor, sabe lá no fundo, que realmente veio de algum lugar. Assim como nossos filhos nascem e reconhecem os seus pais, não sei até se seria o certo colocar aqui, mas os animais, quando nascem, sabem reconhecer a sua mãe, o seu pai. Nós também, quanto criados e feitos
a imagem e semelhança de Deus. O que seria essa imagem e semelhança? Temos em nosso espírito cravado lá no fundo o amor e a caridade. Então temos lá cravado também que temos um Pai, temos um Criador, temos um ser que é para com nós amor e caridade. Então, no meu ponto de vista, até onde eu estudei, li um pouco aqui, então desde as épocas mais remotas, a existência de Deus é uma realidade, né, que é comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos, né? E isso daí fica claro. Por quê? Porque desde lá eles já acreditavam nesse Deus maior. E como nós podemos crer um pouco mais nesse Deus? Como nós podemos avaliar? É simples. Cada vez que acordamos e olhamos, abrimos a porta de nossa casa, podemos olhar os céus, as nuvens, os pássaros, o sol nos esquentando, ou às vezes o tempo nublado nos trazendo a chuva. Realmente ali veremos Deus. E quando nós passarmos a ver Deus em tudo o que existe aqui na Terra e fora da Terra, nossos corações, nosso espírito ficará feliz por reconhecer em cada ser, em cada gesto, em cada movimento de uma nuvem, em cada raio do sol, o nosso Pai. Nós temos que aprender que nós não precisamos vê-lo. Muita gente quer ver Deus, nós só precisamos aprender é senti-lo. Senti-lo tendo amor no coração. Agora irei ler um trechinho de um livro de Chico Xavier, né? Onde mostra que quem acredita em Deus sabe ver além do material, sabe olhar além do que nossos olhos podem ver. A existência de Deus. Esse asterisco que está aqui na apresentação é porque está referenciado lá embaixo de onde foi tirado. Então, né, conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou:
quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Essa mensagem foi mandada pelo Espírito Meimei, está no livro Pai Nosso, né, de Chico Xavier, em fevereiro de 2006, capítulo 1. Então, queridos irmãos que estão aqui hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. É um assunto curto, porém muito complicado, que realmente, para nós vermos Deus, precisamos enxergar além do que vemos aqui na Terra. E quem sabe um dia podermos sentir o nosso Pai Criador realmente em nossos corações. Importante o estudo das obras básicas de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Essas obras básicas de Kardec são o mínimo necessário para podermos entender um pouquinho mais naquilo que acreditamos, que é a reencarnação e a oportunidade de cada vez melhorarmos mais e aprendermos. Como disse, no capítulo 2 da Gênese, tem bastante coisa do que nós conversamos aqui hoje. Outra maneira de estudarmos um pouquinho mais, né? Temos alguns vídeos relacionados ao tema, né? Podemos digitar, por exemplo, no YouTube, Provas da Existência de Deus, né? Só lembrar do seguinte: toda vez que pesquisarmos alguma coisa na internet, né? Você me foi chamado a atenção um dia, né? Que eu comento muito de falar, procure na internet, a internet tem. Mas aprendamos a avaliar se a fonte é segura. Quando nós abrirmos algum site, alguma coisa, veja se vem de uma fonte segura, vem de alguma casa espírita, vem de algum estudioso mesmo do assunto, entendeu? Então é importante a gente avaliar a fonte. Mais uma vez, né, agradecer a presença de todos. Estamos aqui toda segunda-feira, né, às 21h. O próximo tema de estudo seria Tributos de Divindade. A nossa amiga Érica está falando, né, que assistiu um vídeo, né, do estudante que tenta provar que ele existe. Realmente eu vi esse vídeo também, né? Assim como existem faculdades, as pessoas já estão querendo provar a existência de Deus, né? É muito bom que o que diz lá atrás do Espiritismo, né? Que a ciência, a filosofia, né? E Jesus, né? Tem que estar tudo junto. E realmente, a gente pode ver hoje, né, Érica, como você pôde ver no filme, né, que você assistiu, que realmente a ciência parece que está parando de correr ao contrário, né? Ela já está vindo de encontro e acreditando mais. Hoje nós podemos ver que, por exemplo, já existem
estudos espíritas dentro de faculdades. Já existe, se vocês pesquisarem, existem universidades que já estão estudando a aplicação de passes magnéticos em curas de pacientes e estão conseguindo provar que os passes magnéticos aceleram a cura das pessoas doentes. Então, muito interessante. A ciência hoje está vindo de encontro para ajudar e não mais para atrapalhar. Isso é muito legal de se ver hoje e tal. Eu não sei há quanto tempo cada um é espírita, mas eu sou há 20 anos e eu já vi muita coisa ao contrário nesses 20 anos, já que é pouco tempo que eu estou na doutrina. Então, mas eu vejo que hoje está tendo uma inversão muito grande. A ciência está começando a vir junto. Então, Érica, todos que estão na sala, venham, assistam, passo pelo crivo sempre da razão, se aquilo é certo ou não, e sempre estudem e contestem. Não podemos acreditar em tudo, temos que sempre passar pelo nosso crivo da razão, se aquilo lá tem nexo ou não. Ô Érica, qual o nome que você está querendo que eu escreva? Não, Érica. Então tá bom, às vezes pode ser o sinal da internet que está chiando. Mas vamos lá, vamos encerrar nossos estudos de hoje. Queria agradecer a presença de todos e que o nosso bom Deus, nosso Mestre Jesus, os bons espíritos possam nos olhar, nos guiar e nos orientar essa semana que se inicia e que possamos semana que vem, se Deus quiser, estar aqui mais uma vez. Obrigado por todos. Amém.